Seja bem-vindo a mais um programa Luz, Bíblia, Reflexão da Igreja Presbiteriana de Conselheiro Paulino. Hoje a gente vai falar sobre um tema que nunca gerou polêmica nenhuma, nunca deu problema nenhum. A gente vai falar sobre dinheiro, mais especificamente da relação entre o rico e o pobre e das eventuais diferenças entre o rico e o pobre. E para isso a gente vai usar como texto base 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 6 a 10, que diz o seguinte: Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A primeira coisa, antes da gente começar a falar entre essas diferenças, é entender que a diferença entre o rico e o pobre sempre vai existir. Sempre vai ter alguém que vai ter menos dinheiro e alguém que vai ter mais dinheiro. Isso é um processo natural. E aí a gente já vê que essa história de que Jesus veio trazer uma igualdade social, uma igualdade socioeconômica, isso não é bem verdade. Jesus ele veio com o objetivo de salvar. E salvação não tem nada a ver com dinheiro. Então sempre suspeite quando alguém começar a falar que Jesus veio para enriquecer alguém, ou que se você é pobre significa que você está com um espírito devorador ou algo do tipo, porque não é esse o propósito da vinda de Jesus. Ele mesmo nos disse que a gente não deve ajuntar tesouro aqui na terra, porque o reino dele não é daqui, né? Então a gente tem que sempre buscar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas para a gente. E a gente vê também que essa ideia de que a riqueza é um pecado e a pobreza é um pecado, isso também não é muito bem verdade. Quer dizer, a gente já logo pensa que quando a pessoa é pobre é porque ela tem algum pecado e que isso está gerando a pobreza dela, e que se a pessoa é rica ela só chegou ali porque ela foi uma pessoa corrupta ou algo do tipo. E a gente vai ver que não é bem assim que funciona. Uma coisa que a gente entende é que o amor ao dinheiro, como a gente leu aqui, ele acaba nos cegando também. Olha só, você já deve ter percebido o quanto a gente valoriza o dinheiro das pessoas. Às vezes a gente não valoriza diretamente o dinheiro, mas a gente valoriza muito a profissão da pessoa, que por sua vez é o que dá dinheiro a ela, né? Então a gente tem aquela frase de que você tem que ser alguém na vida. Mas o que é ser alguém na vida? Quer dizer, algumas pessoas acham que se você é um grande cirurgião ou se você tem um emprego importante, um cargo importante, então você foi alguém na vida. E já que você tem que ser alguém na vida, você tem que correr atrás de uma boa faculdade, de um bom curso, desse tipo de coisa, que vai fazer com que você seja alguém na vida. Mas a gente pensa assim justamente porque a gente dá muito mais valor ao dinheiro do que ele realmente merece, do que ele realmente tem. Logo, se a gente associa que o valor da pessoa está no dinheiro dela, quanto mais dinheiro, mais valor aquela pessoa tem. Se você quer ser uma pessoa valorizada, você automaticamente tem que ter muito dinheiro. Então, ser alguém na vida seria, desse ponto de vista, ter muito dinheiro. Mas a gente sabe que não é bem assim, apesar da gente insistir nessa ideia. Então a gente acaba amando tanto dinheiro que a gente associa o valor da pessoa ao dinheiro que ela tem. E tudo que a gente consegue enxergar quando olha para alguém é o dinheiro dela. Então já olha direto para o carro que ela tem, já olha para as roupas que ela veste, para o celular que ela usa. E a gente esquece de olhar para o que realmente importa na pessoa. E se você aliar isso com um pouco da nossa inveja e com um pouco da nossa cobiça que o ser humano tem, aí você chega em algumas situações interessantes de analisar. Por exemplo, se entra alguém chegando com algum carro melhor ou com uma roupa de maior qualidade, a gente olha para aquela pessoa e acha que ela é superior a gente. E que aquela pessoa só chegou ali onde ela está na vida porque ela foi corrupta, ou que o empresário ele só enriqueceu porque ele enriqueceu à custa dos funcionários dele. E também no sentido pobre, né? A gente olha para quem tem menos do que a gente e fala, olha, essa pessoa aí está em pecado, essa pessoa fez alguma coisa de errado. Justamente porque a gente só está olhando para o dinheiro. Se a gente olhasse para o valor das pessoas, nada disso importaria. Então a gente deve ficar atento nisso, porque o valor da pessoa não está nisso daí, no que ela tem, nas riquezas que ela tem. O valor dessa pessoa está no caráter dela, está na fé dela. A gente viu aqui que muitos se desviam da fé por causa do amor ao dinheiro. E o quanto você tem crescido a sua fé? O quanto você tem buscado crescer na sua fé? E o quanto você tem valorizado as pessoas ao seu redor que vão te ajudar a crescer na fé e não necessariamente vão te ajudar a crescer financeiramente, mas que vão te ajudar a crescer espiritualmente. Que a gente venha valorizar mais essa questão. Por fim, eu queria tirar algumas lições práticas aqui do que a gente pode fazer, então, em relação ao rico e em relação ao pobre. Ou melhor,
como rico ou como pobre, o que você deve fazer? Bom, se você é pobre, você deve se satisfazer em Deus. E se você é rico, você também deve se satisfazer em Deus, porque o dinheiro não vai te salvar. Então, de qualquer forma, você deve estar satisfeito em Deus. Como a Bíblia disse aqui, se a gente tem o que comer, o que vestir, a gente deve estar satisfeito. Isso passa a ideia pra gente de que a riqueza ela deve ser só o suficiente para te manter. Não é algo para se esbanjar ou algo do tipo. E lá no versículo 18, Paulo dá um conselho para aqueles irmãos que enriqueceram. Ele diz o seguinte: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, aquele que tem mais riqueza deve cuidar do que tem menos riqueza. Então, que a gente venha julgar menos as pessoas por aquilo que elas têm, né? Então, se você vê um irmão que enriqueceu e que tem mais posses, glória a Deus por isso, e que Deus use a riqueza dele para abençoar as outras pessoas. E se você vê um irmão necessitado, cabe a você ajudar quando você pode. E que a gente venha então se satisfazer em Deus e não nas riquezas. Eu vou deixar aqui na descrição um link de um estudo bíblico que a gente fez na igreja algumas semanas atrás que trata sobre esse mesmo tema. Então, se você quiser se aprofundar, você pode usar esse vídeo. Esse foi o programa Luz, Bíblia e Reflexão, de número 44, e quarta-feira que vem tem mais um.